Agora que nós entendemos, ou pelo menos de certa forma definimos informalmente o que é uma estrutura, a gente pode falar da veracidade de fórmulas. Vamos começar pelas fórmulas atômicas. Então aqui eu quero saber se na estrutura quero saber qual o valor verdade de MB na estrutura. Qual estrutura? Os exemplos estão dados aí e para deixar mais fácil eu já coloquei aqui, ó, a estrutura U, tá? Relativamente à linguagem L. Que estrutura U? É porque parece um U aquele negócio, mas na verdade é um A. Como é que... Assim, ele faz assim... é um A, enfim. Aquela primeira. Relativamente a esta primeira estrutura que nós desenhamos aqui, tá? A esta estrutura aí. Será que MB é verdadeiro? Relativamente à estrutura, essa coisa aí, MB recebe o valor de verdade se e somente se naquela estrutura a interpretação de B pertence ao subconjunto IM. Isso é mais fácil do que parece, tá? Mas qual o papel da estrutura? Veja só, como é que eu vou dizer se isso aqui é verdadeiro ou falso? Eu vou olhar na estrutura, tem que ser na estrutura. Eu não vou poder olhar, se eu estiver falando da estrutura A, eu não vou poder olhar na estrutura B. Eu vou ter que olhar na estrutura A. Então, na estrutura A, que está aqui, né, ou aqui, se vocês precisarem ver, o que eu vou precisar verificar para saber se isso aqui acontece? Claro, se isso aqui não acontecer, então MB será falso. O que eu vou precisar ver? Eu vou precisar se o B. Claro. O que é B? A interpretação B diz, a interpretação I diz que B é Juliana. Ótimo. B é Juliana. Juliana está aqui. Aí você olha Juliana e você percebe que a interpretação B pertence, é um elemento do subconjunto IM. O que é o IM? O IM é o conjunto das moças no nosso universo, na nossa sala de aula. Portanto, sim, na estrutura A, MB é verdadeiro. Aparentemente é simples, tá? Vamos para outro exemplo. Vamos ver aqui, ó, se qual o valor de VA nessa estrutura. Ou seja, nesta estrutura, tá? VA vai ser verdadeiro se e somente se a interpretação de A pertencer ao subconjunto IV. Ok? O que isso quer dizer? Eu vou olhar se este indivíduo aqui ele está dentro. Primeiro, eu vou olhar o significado de A. Pronto, vamos facilitar se alguém está com dificuldade. O que é A? Tá? Eu vou analisar isso aqui na estrutura A. Na estrutura A, tá? Que parece um U, mas se chama A. Eu vou olhar esse indivíduo. O que é esse indivíduo? Aí você vai lá na interpretação que a estrutura deu para o A e você vai ver que ela chamou o A de Ana. Né? Ou se você quiser olhar aqui no desenho, que geralmente não tem. Então, A igual a Ana. Aí você, onde é que está Ana? Espera aí. O que é esse V? Aí você vai lá na interpretação e vê que e percebe que vê pessoas que moram em Vacaria. Aí você olha, poxa, peraí, o grupo de pessoas que moram em Vacaria é esse aqui, ó. E aí você vê que Ana não faz parte dele. A Ana não faz parte daquele grupo. Ou seja, interpretação para A não pertence ao
conjunto IV. Portanto, isto aqui não é verdadeiro. Na interpretação A, V de A tem um valor igual falso. Eu acho que essas notações são confusas, fica complicado, mas creio que vocês entendam o que quer fazer. Na verdade, você vai olhar dentro da estrutura quais foram as interpretações dadas e se o indivíduo realmente tem aquela propriedade pela interpretação na estrutura. Não sei se precisa de um outro exemplo desse aí. Vamos escolher aqui uma coisa qualquer. MC. Tá, MC. Não, vamos colocar um outro aqui, sem olhar. Um ED. Um ED, tá? ED vai ser verdadeiro ou falso? Não vou escrever toda aquela presepada. Ó. Então eu vou olhar quem é o D. Aí você olha o D e você percebe que o D é o Felipe. E aí você olha para o predicado E. O que o E? E pertence a Esmeralda. Opa, peraí, ó. Felipe está aqui. Né? Felipe está ali. Que saco. Felipe está aqui assim. E o subconjunto Esmeralda está aqui assim. É essa galera aqui. Felipe não está dentro dele. Portanto, eu não posso dizer que isto aqui é verdade. Isto aqui só pode ser falso. O Felipe não tem a propriedade de morar em Esmeralda. Ok? Essa é a interpretação que eu estou fazendo. Aqui, por exemplo, ó, Juliana, que é o nosso indivíduo B, é uma moça. É isso que está dizendo. Quando você olha aqui, realmente, ó, no subconjunto das moças, a Juliana está dentro dele. A Juliana realmente é uma moça. Quando eu olho aqui já, por exemplo, para esse outro exemplo que a gente tinha dado, que era VA, se eu não me engano era VA, o que isso está dizendo? Que o indivíduo A, Ana, né, que foi associada a Ana, tem a propriedade de morar em Vacaria. Aí quando você olha para Ana, não, peraí, Ana não mora em Vacaria. Ana deve morar, no, sei lá, no quinto, enfim. Mas em Vacaria ela não mora, porque as pessoas que moram em Vacaria e nesse universo estão aqui, Mariana, Gabriela e Leila. E Ana não está dentro deste grupo. Portanto, isto é, relativamente àquela estrutura, isto é falso, tá? Mas a notação é essa aí, gente. Você tem a estrutura que você está levando em consideração, a fórmula atômica vai receber verdade se e somente se o indivíduo aqui tiver no subconjunto referente àquele predicado. Vamos tentar para um predicado relacional. Vamos ver, por exemplo, relativamente. Relativamente a essa coisa toda aí, se é igual a verdadeiro. Só vai ser verdade se e somente se o par ordenado ID e A pertencer ao conjunto IG. Certo? Bom, lembrando que isso aqui é um par ordenado. A gente viu que para esta relação aí não tem importância. Eles estão no mesmo grupo, tá? Então, quem é D? D, se eu não me engano, é o Felipe. E A é a Ana. Ok? Será que existe esse par ordenado neste conjunto? Quando você vai lá, isso a gente não tem em desenho, a gente só tem aqui, ó. Você percebe que não tem nenhum par ordenado que tenha Ana e Felipe. Na verdade, eles nem aparecem ali. Portanto, não. Esse par ordenado aqui não pertence ao conjunto G. Logo, GDA recebe o valor falso relativamente a esta
estrutura aí. Bom, não tem muito o que fazer. A gente pode exemplificar. Aqui, ó. MB e GDA. Quiserem outro exemplo, a gente vê outro exemplo também. Quiserem. Vocês não escolhem nada, vocês não podem falar. Vou colocar aqui. Vou colocar o VA como exemplo. Vamos calcular, né, o valor de verdade destas fórmulas atômicas referentemente agora à estrutura B. Bom, tá essa merda aí. Isto aqui vai ser verdadeiro se e somente se IB, né, pertencer ao conjunto IM. Isto aqui vai ser verdadeiro se e somente se... Bom, o que é isso? Isso aqui, como é uma relação binária, vai formar um par ordenado. Ou seja, que par ordenado? O par ordenado que tem o elemento D e o elemento A, tá? Onde no subconjunto IG. Para esse aqui é a mesma coisa, só vai ser verdadeiro se este indivíduo aí, ó, pertencer ao subconjunto IV, tá? O que é isso? Vou olhar isto aqui, vou pegar aqui para facilitar. Pronto, colar aqui, ó. Tá aí. Pra gente não ter que ficar voltando lá em cima. Então tá. Vou olhar relativamente agora a estrutura B, não é mais a estrutura A. Então, por exemplo, espero que esteja claro que o valor da fórmula vai depender da estrutura que vocês estão olhando. Na estrutura B, né, o indivíduo B tem a propriedade M? Deixe-me ver o que ele disse sobre o indivíduo B. Ele disse, a interpretação I em B relacionou B a 2. Bom, então B é 2. O que é a propriedade M? Não sei, só sei que a propriedade M diz que os elementos são 1 e 3. O 2 não está aqui dentro, certo? O IB não pertence ao subconjunto IM. Portanto, nesta interpretação B, isto aqui é falso. Falso. Se eu não me engano, na interpretação A tinha sido verdadeiro. Aqui ele foi falso. Vamos lá, essa aqui, ó. GDA. O que é esse maldito GDA? O que na verdade o que é esse maldito G? Está dizendo que D está relacionado com A nesta interpretação B. Eu não preciso nem saber que relação é essa, embora para mim ali esteja mais ou menos óbvio que é o primeiro ser mais grande que o segundo, né? O primeiro ser maior que o segundo. Aparentemente é uma interpretação que eu posso adotar ali, mas não precisa. Você não precisa nem saber necessariamente o significado. Claro que isso facilitaria. Eu tenho que ver se o par ordenado formado por esses dois elementos, o D e o A, está no subgrupo, né? Subgrupo não, subconjunto IG. Cadê o conjunto IG? Está aqui. Tem o elemento DA. Quem é D? D é o 2. É o 2, que eu ainda não corrigi essa maldição, mas enfim, era para ser o 2. E o A é o 1. Tem algum par ordenado lá, 2, 1? Tem. Está aqui, ó. Portanto, na estrutura B, GDA é verdadeiro. Porque sim, o par ordenado formado por esses dois elementos está lá. E aqui, pessoal, embora a gente não saiba bem, né, pelo que eu estou vendo aqui, ó, o par ordenado ele não pode ser distorcido. Eu não podia simplesmente pegar 1, 2. Se ele tivesse colocado G, A, D, na minha opinião, por exemplo,
o valor seria falso. Certo? Porque aqui, aparentemente, a ordem importa, diferentemente da outra. Então, quando a gente não tem conhecimento do que é aquela constante, aí você é obrigado a olhar. Mas assim, se você não sabe o que a constante significa, exemplo, vou usar essa própria estrutura aí. Se você não sabe o que significa IG de fato, você não sabe o que essa constante significa, o que esse predicado quer representar, essa constante de relação significa, provavelmente você vai ter esses resultados aí, ó. Aí você fala assim, animal, você acabou de repetir o que está lá, mas você poderia. Pronto. Ok? Então, na minha interpretação, se eles forem matematicamente coerentes, o que vai acontecer quando você não sabe olhar, saber se isso aqui importa, se a ordem importa ou não? É que ele vai te dar o conjunto completo. Na verdade, o correto é isso, não é nem você se importa, se não importa. É ele te dar o conjunto completo, coisa que não foi, né, que não foi muito adequado na minha interpretação lá, mas não estava no livro. E para mim, se você não sabe qual é a interpretação e não pode ficar olhando e trocando por conta própria a ordem disso aqui, então ele vai te dar um conjunto desse tipo, tá? Nesse caso ele não deu, então eu deduzo, bom, se bem que nesse caso aqui também foi verdadeiro. Vamos ver o VA? Será que tem um indivíduo A com a propriedade V? Aí quando você, olha só, isso aqui só é verdadeiro. Por que agora essa notação torna até mais fácil as coisas? Aí você vai olhar, pô, tem algum indivíduo que tem a propriedade? Ah, eu não sei nem qual a propriedade V, né? Eu não sei nem que propriedade V é essa. Como é que eu vou verificar isso lá por uma figura, por exemplo? Aí não tem uma figura. Mas você vê aqui, se você entendeu essa notação, ó, só vai ser verdadeiro se este elemento pertencer a este conjunto. Quando você olha para este conjunto, você percebe que ele é o conjunto vazio. E o conjunto vazio não tem elemento nenhum. Portanto, não tem como ter um elemento lá, não tem como isto pertence, ou seja, I de A não pertence ao conjunto IV. Portanto, isto aqui nesta interpretação, nesta estrutura B, é falso. Bom, resumindo, para fórmulas atômicas, determinar o valor de verdade consiste em verificar se determinado indivíduo, ou par, ou trio, ou quarteto, ou quinteto, depende do maldito predicado aí, né? Se determinado indivíduo pertence a um determinado conjunto. No caso de uma letra sentencial, que a gente não falou, por exemplo, né? Porque uma letra sentencial, né, uma letra proposicional, ela simplesmente vai receber um valor de verdade ou ela simplesmente vai receber um valor de verdade. E esse valor de verdade pode ser verdadeiro ou falso. A única coisa que você tem que olhar é se naquela estrutura ela é verdadeira ou falsa. Então, uma fórmula atômica, você verifica se o indivíduo está no subconjunto correspondente. Se for uma letra proposicional, uma letra sentencial, simplesmente aí uma constante de predicado de grau zero, o que você faz? Você vai lá e verifica qual foi o valor que a interpretação naquela estrutura deu a ela. Se for verdade, ela é verdadeira. Se for falso, ela é falsa. Simples assim.